Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a liturgia de hoje, a primeira leitura, é o finalzinho do livro do Êxodo. Os últimos versículos, é o último capítulo, os últimos versículos, a primeira leitura vai mostrando esse povo que saiu e encaminhada, vai fazendo esse êxodo, essa saída, mas sempre acompanhado pelo Senhor. Nós que acompanhamos na missa diariamente, a liturgia foi mostrando na primeira leitura, desde a grande manifestação de Deus lá no Sinai, onde ele revelou os mandamentos a Moisés, Moisés ali como o profeta que recebe essa palavra de Deus, Deus se manifesta naquela montanha, mas a manifestação de Deus não está presa àquela montanha, porque é um Deus que escolheu estar no meio do povo. Então, se esse povo vai a caminho, Deus também se coloca no meio do povo a caminho. E aí o que nós vamos perceber? Que a glória que foi manifestada lá no Monte Sinai acompanha esse povo. E hoje a primeira leitura foi mostrando justamente esse Deus que desce, que se manifesta no meio daquele povo, quando vem e abençoa aquela tenda da reunião, ou a tenda do encontro, não é? Quando aquela nuvem durante o dia descia sobre aquela tenda e à noite descia aquela coluna de fogo, era a prova, era a manifestação de que Deus estava no meio daquele povo. E o interessante é observar que Deus andava no meio daquele povo, com aquele povo, mas aquele povo só começava a caminhar a partir da manifestação do Senhor. Então era um povo que esperava a manifestação do Senhor para dar passos. Hoje, nós somos um povo que primeiro dá passos e depois pede que Deus se manifeste para confirmar os passos que nós demos. A gente inverteu as coisas. Antes era o povo que caminhava atrás de Deus. Hoje é um Deus que precisa correr atrás do seu povo. Porque primeiro a gente faz, primeiro a gente caminha e depois pede: Deus, dá uma confirmação aí. A gente inverteu. O povo que caminhava no deserto esperava a manifestação. Imagina, aquele povo estava no deserto. A manifestação durante o dia de uma nuvem que o cobre. Quem nunca conheceu, quem nunca foi, já viu em desenho, já viu em filme, que o deserto durante o dia é muito quente. Então uma nuvem era aquela nuvem confortadora, era um lugar de abrigo. Mas também quem nunca foi no deserto, nunca fez essa experiência, já viu por desenhos animados, por filme, que à noite o deserto é muito frio. E ali Deus se manifestava como uma coluna de fogo. Deus se manifestava para provocar naquele povo que no outro dia eles se desinstalassem, eles caminhassem. Ao longo do tempo a gente foi invertendo as coisas. E foi Deus que precisava esperar a nossa manifestação. Quando o salmista hoje canta: quão amável ao Senhor é vossa casa, é proclamar essa volta das pessoas para esse discipulado, para esse momento de esperar o sinal do mestre. E não querer transformar o mestre que nos obedeça. Não sou eu que dou os passos e Deus tem que me acompanhar. Sou eu que acompanho as iniciativas e os passos que Deus vai dando.
E isso é muito importante, porque no Evangelho, quando fala dessa grande separação, não é? Essa parábola que Jesus contou, essa grande rede que pega todo tipo de peixe, mas depois vai separar. E a gente tem medo desse dia final que o Evangelho falou aqui. Mais ou menos como a gente estudava na escola e a gente tinha medo da prova final, não é? Todo mundo tinha aquele terror da prova do final do ano. Só precisava ter medo da prova do final do ano o aluno que ao longo do ano não estudou. Quem não se empenhou ao longo do ano tinha medo do final. É assim também com a nossa vida cristã. Quem não se empenhar na vida cristã, quem não se empenhar na vivência dessa fé, vai ter medo da prova final. Mas para nós, que estamos nos esforçando e nos empenhando com a lição de cada dia, não precisa temer a prova final, porque o nosso mestre é o melhor mestre. O que nós precisamos ter cuidado é se nós estamos sendo bons discípulos, porque o bom discípulo caminha atrás do mestre. O bom discípulo espera a manifestação de Deus para dar os passos, porque é o sinal da bênção. Mas muitas vezes nós estamos invertendo, querendo transformar Jesus, o mestre, no nosso discípulo. Então a gente dá os passos e ele que tem que nos seguir. Que Deus nos conceda a graça de enxergar na igreja esse lugar de formação, essa casa de formação, onde nós vamos recebendo a formação e nós vamos dar conta de responder à prova final. Mas quem não se aplica à lição diária, que é dada nessa grande escola, nesse grande santuário, de fato, vai ser um discípulo que vai com muito medo para a prova final. Não porque Deus é mau e vai separar e vai fazer uma injustiça. Não, mas porque eu não me apliquei durante o tempo que me foi dado. E é chamado tempo da misericórdia, essa paciência que Deus tem. Por isso que a rede traz tudo, vem tudo. Mas depois nós vamos precisar separar os maus dos bons, os pecadores dos justos. Que Deus nos conceda essa graça de retomar a nossa caminhada, sabendo que o Mestre é Deus e que nós somos discípulos, que o sinal é dele e que a obediência é nossa. Na primeira leitura, por 3 vezes, e aí se você depois quiser pegar esse capítulo da primeira leitura, você vai ver que soa como um refrão durante toda a primeira leitura. Todos os passos que Moisés foi dando foi conforme a orientação do Senhor. Ele colocou a tenda, os alicerces da tenda, conforme a orientação do Senhor. Ele colocou o véu, conforme a orientação do Senhor. O propiciatório, conforme a orientação do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Será que esse também é um refrão da minha vida e da sua vida? As escolhas que eu estou fazendo é conforme a orientação do Senhor? Os passos que eu tenho dado é conforme a orientação do Senhor? Ou eu faço do meu jeito e depois Deus tem que se conformar às escolhas que eu fiz? Que Deus nos conceda a graça de uma conversão inteligente, porque a prova final já está marcada. Os anjos virão, a prova final vai acontecer. Mas o que determina o que serão aprovados ou reprovados é justamente as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!